Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, parece ser o próximo grande desafio da inteligência artificial. De um lado, a gente tem esses modelos que são verdadeiros mestres das palavras, os LLMs. Do outro, os mágicos das imagens, os modelos de difusão. Só que eles operam em universos, assim, separados. É como ter o melhor escritor do mundo e o melhor pintor, mas eles simplesmente não falam a mesma língua. E a pergunta que fica é: o que acontece quando você coloca essas duas habilidades no mesmo cérebro? Para explorar essa fronteira, vamos analisar a fundo um artigo de pesquisa que saiu do laboratório Byte Vision, da ByteDance. O projeto se chama Nextflow, e a proposta é, sinceramente, uma das mais ambiciosas que eu já vi. Um modelo único que consegue entender texto, raciocinar e ainda criar imagens de altíssima qualidade. Tudo na mesma arquitetura. Nosso objetivo hoje é desmontar essa tecnologia. O que torna o Nextflow tão diferente? Como ele consegue ser rápido e inteligente ao mesmo tempo? E o que isso sinaliza para o futuro? Vamos investigar. Para começar, vamos detalhar um pouco o problema. Qual é exatamente a questão que o Nextflow está tentando resolver? Porque, afinal, a gente já tem geradores de imagem incríveis. O que está faltando? O que falta, na verdade, é a ponte. Os modelos de difusão, tipo Midjourney ou Stable Diffusion, eles são artistas fantásticos. Geram imagens espetaculares. Mas eles não entendem o que estão fazendo no mesmo nível que um LLM. Falta ali uma capacidade de raciocínio lógico, sabe? Entendi. E por outro lado, os LLMs multimodais como o GPT-4o são ótimos em olhar uma imagem e descrever, conversar sobre ela. Mas se você pede para eles criarem uma imagem do zero com aquela mesma qualidade, o resultado geralmente não chega lá. Eram dois mundos que não se misturavam bem. E as tentativas de juntar esses mundos sempre esbarravam em alguma barreira. Exatamente. O artigo destaca dois gargalos principais. O primeiro era a velocidade. Os modelos que tentavam unificar tudo, os chamados autorregressivos, eles geravam a imagem de forma, assim, sequencial, quase pixel por pixel. Nossa! Imagine desenhar um quadro passando o pincel em cada milímetro da tela, um de cada vez. Era um processo dolorosamente lento. O artigo menciona que gerar uma imagem podia levar mais de 10 minutos. 10 minutos por imagem, isso mata qualquer fluxo criativo. E qual era o segundo problema? O segundo era um problema de tradução, por assim dizer. Esses modelos antigos usavam tokens visuais que eram muito superficiais. Eles capturavam a textura, a cor, mas não o significado da coisa. Era como se o modelo visse os pixels de um gato, mas não entendesse o conceito de gato. Ah, claro. Isso limita completamente a capacidade de raciocinar sobre o que ele está vendo. Totalmente. Ok, então o cenário era lento e superficial. E é aqui que o Nextflow entra com uma proposta diferente. Essa de previsão em próxima escala. Pense exatamente como um artista humano. Nenhum pintor começa um retrato pelos cílios, né? Certo. Primeiro vem um esboço geral, as formas, a composição. Depois, uma camada de cores base. E só então, camada por camada, os detalhes mais finos vão sendo adicionados. O Nextflow imita esse processo. Ele gera primeiro uma imagem minúscula, de baixíssima resolução, que é basicamente o esboço. Aí, ele usa esse esboço como base para gerar uma versão um pouco maior, mais detalhada, e repete o processo, escalando a resolução a cada passo. Então, em vez de uma maratona de gerar milhões de pixels um a um, ele faz várias corridas curtas, uma construindo sobre a outra. E o impacto na velocidade disso é... É brutal. O artigo afirma que o Nextflow gera uma imagem de 1024 por 1024 pixels em cerca de 5 segundos. De 10 minutos para 5 segundos. Exato. A gente está falando de uma redução absurda. Isso não é só uma melhoria, é uma transformação. Torna a tecnologia viável. De repente, a interação em tempo real vira uma possibilidade. Essa ideia do esboço e refinamento faz todo sentido. Mas a engenharia por trás disso deve ser muito complexa. Como eles fizeram um transformer, que é um modelo de texto, pensar como um pintor? A base é o modelo de linguagem grande que já existe, o Kion 2.5 VL7B, mas ele foi extensivamente modificado. A grande sacada, a peça central, é algo que eles chamam de tokenizador de codebook duplo.
codebook duplo. É aqui que eles resolvem aquele problema do significado que a gente falou. Ok, isso soa bem técnico. Na prática, o que isso quer dizer? Imagine que o modelo tem 2 dicionários para ler uma imagem. O primeiro é semântico. Ele olha para a imagem e diz: isso tem um gato, uma bola de lã, um sofá, entende os conceitos. Aham. O segundo dicionário é visual. Ele olha para a mesma imagem e descreve. Aqui temos uma textura de pelo laranja, um emaranhado de fios vermelhos, uma superfície marrom. Ao separar o que do como, o modelo aprende de forma muito mais eficiente. Ele consegue entender a cena em um nível abstrato e, ao mesmo tempo, capturar os detalhes visuais. Entendi. Um cérebro para os conceitos e outro para a estética. Mas o artigo deixa claro que não foi um caminho fácil. Eles encontraram um problema sério quando tentaram gerar imagens em resoluções mais altas, né? Sim, e é um problema fascinante. O modelo começou a desenvolver uma espécie de miopia. Ele ficava tão focado em acertar os detalhes da etapa final, a de alta resolução, que acabava ignorando o esboço inicial, a estrutura da imagem. Ele se perdia nos detalhes. Exato. O resultado eram imagens com detalhes bonitos, mas com uma composição geral estranha, com artefatos. A base estava fraca. E por que isso acontecia? A gente sempre acha que mais detalhes é melhor. Porque, no treinamento, a maior parte do esforço computacional estava nas escalas maiores. Então, naturalmente, o modelo otimizou seu aprendizado para essas etapas. A solução foi um mecanismo de reponderação de escala. Eles basicamente forçaram o modelo a prestar mais atenção nas primeiras etapas, nas de baixa resolução. Ah, então eles garantiram que a fundação da imagem fosse sólida antes de se preocupar com o acabamento. Exatamente. É como dizer para um arquiteto: não adianta ter uma fachada linda se a fundação do prédio for de areia. Ok, isso resolve a estrutura. Mas e se o modelo comete um erro logo no começo? Se o esboço inicial sai errado, esse erro não se propaga e arruína a imagem toda? Ótima pergunta. Eles pensaram nisso. A solução foi um mecanismo de autocorreção. Durante o treinamento, em vez de sempre mostrar para o modelo a versão perfeita da etapa anterior, às vezes eles o alimentavam com uma versão um pouquinho imperfeita, com um erro introduzido de propósito. Ah, então eles o vacinaram contra os próprios erros? Exatamente. É como treinar um piloto num simulador e, de vez em quando, simular uma falha de motor. O piloto aprende a corrigir a rota, o modelo aprendeu a identificar e corrigir imperfeições de uma etapa para outra. Isso tornou o processo muito mais robusto. Um errinho no esboço não vira um desastre no final. Entendi a engenharia, que é realmente fascinante. Mas, no fim, o que importa é o resultado. O artigo mostra se essa arquitetura toda realmente entrega imagens de qualidade? E como mostra? A galeria de exemplos é impressionante. Na geração a partir de texto, a variedade e a qualidade são de nível profissional. Tem de tudo, desde um leopardo das neves se desintegrando em partículas azuis até um robô esquiando no corredor de um supermercado. A iluminação, as texturas, a composição, tudo compete de igual para igual com os melhores. E os números confirmam isso. Sim, os benchmarks numéricos confirmam. A versão otimizada do modelo, a Nextflow RL, bate de frente com gigantes como o Stable Diffusion 3. Para um modelo autorregressivo, isso era impensável até pouco tempo. Falando em resultados, muitos modelos prometem edição de imagem, mas na prática o resultado costuma ser meio artificial. O que o Nextflow faz de diferente? A diferença está na granularidade e na compreensão do contexto que vem da sua base de LLM. Ele não está só manipulando pixels, ele está entendendo o comando. O artigo demonstra vários níveis. Tem as edições globais, mude o céu ensolarado para um céu de tempestade. E ele faz isso ajustando não só o céu, mas toda a iluminação da cena para parecer natural. Mas e as edições locais, que são o verdadeiro teste? Quão preciso ele é? É aí que ele brilha. Os exemplos são muito específicos. Um deles é: envelheça o rosto deste homem em 20 anos. O modelo adiciona rugas, muda a textura da pele, mas mantém a identidade da pessoa. Uau! Outro exemplo: remova o aerofólio desse carro esportivo. Ele não deixa um borrão no lugar. Ele reconstrói a lataria do carro como se o aerofólio nunca tivesse estado ali. Isso já é impressionante, mas eu li sobre uma capacidade que me pareceu quase mágica, a geração orientada por assunto. O que é isso?
Essa é talvez a demonstração mais poderosa da sua capacidade de compreensão. Ele pode aprender um conceito de uma imagem e aplicar em um contexto totalmente diferente. Por exemplo, o artigo mostra o modelo olhando uma foto de uma cama com uma cabeceira de metal com um padrão específico. Depois, o comando é: aplique este padrão de metal a um portão de jardim. E ele faz isso. Ele gera um portão de jardim completamente novo, mas com exatamente aquele design de metal. Puxa, isso vai muito além de copiar e colar. Ele está extraindo a essência de um atributo e o reimaginando em outra forma. Exato. Outro exemplo fantástico. Ele pega uma personagem de história em quadrinhos com um estilo de arte bem definido e o comando é: coloque esta personagem em uma floresta mística em pose de luta. O modelo gera a nova cena com a personagem em outra pose, mas mantendo perfeitamente o rosto, o traje e o estilo artístico original. E como se não bastasse, ele também escreve e ilustra histórias ao mesmo tempo. Sim, é a geração intercalada. Isso vai além de um simples gerador de imagens. É quase um diretor de arte e um redator de IA trabalhando juntos. Ele pode gerar uma sequência coerente de parágrafos e imagens que se complementam. O artigo mostra a história do patinho feio, com texto e ilustração para cada momento. Ou um passo a passo para fazer macarrão, com a foto de cada etapa. As aplicações para isso são enormes. Conteúdo educacional, manuais. Livros infantis personalizados. Ok, vamos para a afirmação mais forte do artigo. Eles dizem que o Nextflow tem o poder de raciocínio de um LLM. Como um modelo de imagem raciocina na prática? Isso é genuíno ou só uma associação mais sofisticada? Telo literalmente verbaliza seu raciocínio em texto antes de desenhar. Ele pensa antes de pintar. Me dá um Exemplo prático disso. O artigo traz um exemplo perfeito. O prompt é: um animal que é tesouro nacional da China. Um modelo mais simples poderia associar China e animal e gerar um panda vermelho, um erro comum. Certo. O Nextflow, antes de gerar qualquer coisa, primeiro gera um texto interno de raciocínio, algo como: o comando pede o tesouro nacional da China, o mais icônico e reconhecido é o panda gigante. Portanto, devo gerar um panda gigante. E só depois dessa conclusão ele desenha a imagem correta. Outro exemplo que mostra conhecimento de mundo. O prompt é: um close-up de uma folha de bordo no verão. A associação imediata de folha de bordo é com outono, ou seja, uma folha vermelha. Sim, claro. Mas o Nextflow para e pensa. Ele gera o raciocínio. O comando especifica verão. No verão, as folhas de bordo são verdes, por causa da clorofila. A cor vermelha só aparece no outono. E aí, ele gera a imagem de uma folha de bordo verde e vibrante. Isso é fundamental, ele não está só cuspindo a resposta mais provável, ele está usando o contexto do prompt para refinar essa resposta e o aprendizado em contexto. É outra herança poderosa dos LLMs. Significa que você pode ensiná-lo a fazer algo novo dentro do próprio prompt, sem precisar de um novo treinamento. Por exemplo, você mostra a ele uma foto de Paris e ao lado uma versão da mesma foto em aquarela. Em seguida, você dá a ele uma foto de um cachorro e diz: faça isso. O modelo entende o padrão foto vira aquarela e aplica a transformação. Então, eu não preciso ser uma engenheira de prompt. Eu posso simplesmente mostrar para a IA o que eu quero, como se estivesse ensinando um assistente humano. Exatamente. Isso democratiza muito o acesso à ferramenta. Ele aprende com os exemplos que você fornece na hora. Juntando tudo isso, o que significa? O Nextflow parece ser um passo muito importante em direção a uma IA que não apenas executa, mas entende, raciocina e planeja suas criações. Sem dúvida. E o artigo é bastante honesto sobre o caminho que ainda falta percorrer. Eles admitem que existem limitações. Vamos falar um pouco sobre essas limitações. O que significa na prática esse gargalo de informação do tokenizador que eles mencionam? O modelo ainda erra em detalhes finos, tipo número de dedos numa mão. Boa pergunta. Esse gargalo significa que, ao converter uma imagem complexa em tokens, alguns detalhes muito finos podem se perder. Então, sim, ele ainda pode ter dificuldades com coisas que exigem uma contagem precisa, como os dedos, ou com a renderização de textos legíveis dentro de uma imagem, que é um desafio clássico. A arquitetura de codebook duplo melhora muito isso, mas não elimina o problema por completo.
E eles também mencionam o desafio de equilibrar as habilidades de texto e imagem. O que isso quer dizer? Ele é melhor em uma coisa que na outra? Significa que existe uma dança delicada. Se você otimiza um modelo demais para gerar imagens fotorrealistas, ele pode perder um pouco da capacidade de raciocínio. Se você foca demais na coerência textual, a qualidade da imagem pode sofrer. Encontrar esse equilíbrio perfeito ainda é um trabalho em andamento. Mas o mais importante é que o Nextflow estabelece uma receita, um caminho arquitetônico que mostra que é possível chegar lá. E para a gente encerrar, tem uma ideia no final do artigo que me deixou pensando. Eles sugerem que essa arquitetura permite que o modelo pense com imagens, que ele use gerações de imagens intermediárias como parte do seu processo de raciocínio. Essa, para mim, é a fronteira mais excitante. Não é mais um modelo que recebe texto e devolve uma imagem. É um modelo que, para resolver um problema, pode gerar um esboço visual, analisar, gerar outro e usar essa sequência de imagens como sua própria cadeia de pensamento visual. Por uma IA que pode literalmente fazer um brainstorming visual. Poderia ela projetar uma nova peça de engenharia, visualizando diferentes materiais? Ou talvez mapear o dobramento de uma proteína complexa para descobrir um novo medicamento? Não com equações, mas desenhando seus próprios pensamentos? A união do raciocínio lógico com a criação visual pode estar prestes a desbloquear uma forma de inteligência que a gente ainda nem compreende totalmente.